A Bíblia em Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versos 17. E um da multidão, respondendo, disse-lhe: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. E este, onde quer que eu apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo, disse-lhes: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. Então, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, irmão, vamos refletir um pouco aí nessa escritura. Quero perguntar aos irmãos: o tema da minha mensagem é epilepsia ou demônio? Quantos irmãos aqui já sabem o que é epilepsia? Levante a mão. Alguns irmãos sabem que é epilepsia, porque a epilepsia é uma doença bastante conhecida. E eu estive pesquisando aí na internet e vi lá a informação do hospital israelita Albert Einstein, que existe no Brasil mais de 150 mil casos de ataque de epilepsia no povo brasileiro. É uma incidência bastante significativa. E é uma doença muito conhecida, que se caracteriza geralmente por convulsões, né? Convulsões, a pessoa cai e fica estribuchando, né? E ela, não sei se é sempre, mas espuma pela boca, né? Espuma pela boca. E eu vi lá na informação do Hospital Albert Einstein que é uma doença que não tem cura, segundo eles disseram lá. E fala que a causa da epilepsia, diz a medicina, são picos agudos de eletricidade nas células cerebrais.
E aí, irmãos, a minha questão é, quando nós olhamos aqui para esse texto, o homem diz assim, o pai do menino, era um rapazote, acho que um adolescente assim: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Agora vamos ver mais, verso 20. E trouxeram-lhe, quando ele o viu, quando o demônio viu Jesus, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, escumando. E aí no verso 26, depois que Jesus deu ordem, né? E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Qual é a minha questão? A minha questão é o seguinte: nós não podemos esperar demais dos seres humanos. Damos graças a Deus pelos médicos, pela medicina, pelos medicamentos, tem sido uma bênção, né? Só que nós não devemos esperar demais pelos médicos, porque eles são apenas seres humanos. Eles não são Deus, né? E às vezes podemos estar confiando demais, né, no médico, confiando demais na medicina. E hoje, depois de ter estudado um bocado, eu percebo que o ser humano não sabe de muita coisa. Às vezes até finge saber, né? Porque dá uma certa pompa, né? Você ter um título de doutor, né? Em alguma universidade renomada, você se debruçou sobre determinado assunto, você estudou determinado assunto, mas o ser humano é vaidoso, no geral, né? E às vezes dá a entender que sabe mais do que na verdade mesmo sabe, né? E então, olhando aqui para a palavra de Deus, e quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu me convenço que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí a questão é, esses sintomas que nós conhecemos como epilepsia, eles são somente isso mesmo que a medicina diz que é? Ou será que ele vai além disso? Porque se ele for além disso, nós não podemos culpar os médicos, porque eles não podem saber, né? Eu vi que tem médico aí que vive heroicamente estudando dia e noite, tentando aperfeiçoar o seu conhecimento para tentar ajudar o seu semelhante. Eu acredito que tem médico assim mesmo. Todavia, eles são apenas seres humanos, né, se esforçando em uma determinada área. Agora, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus, né? E aí, o que eu quero colocar para os irmãos é o seguinte: das duas, uma. Ou existe mesmo uma doença chamada epilepsia, que tem uma causa meramente física, picos elétricos nas células cerebrais, e que causa esses sintomas, né, que é triste, a pessoa cai, de repente ela cai, estribuchando, totalmente desmoralizada, e espumando pela boca, e também tem essa questão aqui da Bíblia, porque com a Bíblia é a palavra de Deus, nós não podemos descartá-la, né? Deus sabe mais do que o homem. Ou então nós podemos usar a seguinte desculpa: os antigos, eles eram ignorantes, então eles eram muito supersticiosos, eram muito místicos, atribuíam tudo a forças sobrenaturais, espirituais, invisíveis, mitos da antiguidade, né? Será? Eu lembro que um tempo eu li um livro onde o autor dizia assim: o povo do passado era mais inteligente do que o do presente. Ele disse: nunca mais a humanidade produziu gênios como Platão, Aristóteles e Sócrates e outros aí.
Aliás, o Hospital Albert Einstein, que é israelita, o nome do hospital é em homenagem ao Albert Einstein, que era um judeu cientista, dos mais renomados da nossa geração, do século passado, né? A quem se atribui várias teorias. Então, o que eu quero é o seguinte, para que nós aqui abramos nossos olhos pelo seguinte, que muitas coisas que a medicina pensa que é uma coisa meramente física, a palavra de Deus revela que é um espírito. E não adianta a gente se enganar, tipo assim, você querendo descartar a realidade espiritual, porque é até deselegante, né? Você diz assim, olha, eu tenho uma doença, porque eu tenho uma doença que é uma doença X. Ah, estou coitado dessa pessoa, tem uma doença, né? Precisamos cuidar dela. Agora você diz assim, olha, tem um demônio habitando em mim, tem um espírito que me subjuga, tem um espírito me atormentando. Isso é mais deselegante, é humilhante. Eu acho que até muitos seres humanos farão tudo para não reconhecer a realidade que a Bíblia revela, para se ater apenas as teorias científicas, pseudocientíficas, ou médicas e tais. Mas nós precisamos de ajuda, né? Seja essa doença uma doença de origem espiritual, estritamente espiritual, seja ela de origem física, né? Tanto faz, porque quando Jesus, ele curava todo tipo de doença, tanto doença de origem física como doença de origem espiritual, né? E aqui nesse caso, eu vou me ater a esse caso aqui da Escritura, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, quando a Bíblia diz assim, não matarás, né? Mas quando ela fala de outras coisas, eu por exemplo, ultimamente, quando eu era mais novo, eu acreditava geralmente nos livros, né? Nos grandes homens. Hoje eu não acredito mais em ninguém, eu tenho que pesquisar, tenho que me convencer, porque aprendi que nos ensinaram muita mentira, né? Então, quando me disseram, até os teólogos disseram assim, a Bíblia não é um livro científico, portanto não espere encontrar ciência na Bíblia. A Bíblia é um livro religioso, então aí o Satanás coloca a Bíblia na categoria de livro de religião, é apenas um compartimento da religião, né? Até a pessoa, isso aí é uma pessoa religiosa. A religião é apenas uma parte da natureza humana. Isso não é verdade. A Bíblia não é um livro religioso. A minha convicção pessoal, a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro verdadeiro. A Bíblia é um livro que fala a verdade. Quando a Bíblia fala de ciência, ela fala a verdade. Quando a Bíblia fala de filosofia, a Bíblia fala a verdade. Quando a Bíblia fala sobre qualquer assunto, ela fala a verdade, seja assunto físico ou metafísico, assim que os filósofos chamam assuntos espirituais. Então, a Bíblia é a verdade de Deus revelada para o ser humano. Tem ciência, tem filosofia, tem todo tipo de conhecimento, está na Bíblia. Só que a gente às vezes tem vergonha de falar isso aí, né? Com medo dos supostos eruditos do mundo nos considerarem fanáticos ou coisa semelhante. É claro que o diabo vai tentar desqualificar este livro que revela as suas mentiras e os seus enganos. Todavia a humanidade sofre, meu Deus, 150 mil casos de ataque de epilepsia por ano no Brasil. E se realmente é demônio que está atormentando essas pessoas, ainda diz que não tem cura. Se esse rapaz aqui tivesse na geração de hoje, eu ia dizer que não tem cura o problema dele, porque não tem cura mesmo, não tem cura humana. Não é dando remédio para ela que ela vai ser curada, talvez até melhore, porque entre o físico e o espiritual, hoje eu percebo que chega uma hora que o físico e o espiritual se juntam numa coisa só. Só que quando a gente fala algumas coisas que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, elas não aceitam, né? Elas foram até tão doutrinadas na mentira desde o início, que elas preferem continuar com a mentira do que aceitar uma verdade que é uma novidade para elas. Mas vamos considerar aqui a Bíblia, né, nesse caso aqui. Esse homem, a Bíblia fala aqui
da multidão e dos discípulos. Né? Eu já falei para os irmãos que eram dois tipos de pessoas que se aproximaram de Jesus. Uma era a multidão e os discípulos. Os discípulos estão numa categoria, a multidão está noutra. A multidão, ela se aproximava de Jesus para buscar benefícios para a sua vida, como é hoje também, né? Grande parte das pessoas se aproximam das religiões que supostamente representam Deus, buscando algum benefício pessoal, tipo assim, cura, prosperidade, dinheiro, ser feliz no casamento, essas coisas todas. Mas os discípulos estavam ali, e esse homem era da multidão. Então o homem chegou diante de Jesus, e ele parece que o homem estava meio estressado, né? Que ele disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Aquele homem daquela geração, ele não disse assim: olha, o meu filho tem um ataque de epilepsia, porque eu acho que essa palavra não existia naquele tempo, tinha uma palavra mais nova. Mas os antigos sabiam que existia espírito, sabiam que os espíritos intervinham na vida das pessoas. Então o homem disse: o meu filho tem um espírito mudo. Ou seja, aquele rapaz, ele era mudo. Só que o que causava a mudez nele era o espírito. E aí eu fiquei até pensando assim: eu não sei se a mudez daquele jovem era uma mudez permanente, ou ela era eventual, pontual, né? Em momentos ele ficava mudo ou não, porque o espírito era o espírito que tornava ele mudo. E eu fiquei até pensando, e hoje, quantas pessoas mudas que estão por aí, não tem a sua mudez causada por um espírito? Mas se o pessoal não crê nisso, vai ficar a vida toda a mercê, encarando essa mudez como uma coisa normal. Aí tem aquela até, né, a linguagem dos surdos, né? Só que esse rapaz não só era mudo. Aliás, tem um outro texto que eu quero mostrar para os irmãos para confirmar esse. Em Lucas capítulo 11, vamos ver lá, irmão, Lucas 11, 14. Olha só, Lucas 11, 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo do demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Então, tem demônio que foi enviado para causar mudez em pessoas. Isso aqui a ciência não pode entrar nessa área, né? Tem que ter humildade para reconhecer que a ciência não pode entrar nessa área da espiritualidade, porque ela é invisível, intangível, só que é real, né? Então, esse espírito aqui causava mudez no rapaz. Mas também, o outro sintoma que ele apresentava era que o rapaz ele era surdo. Ele era surdo, né? E aí, a surdez desse rapaz era causada por esse espírito. E aí eu fico pensando, quantas pessoas surdas não tem por aí, cuja surdez é causada por um espírito? Mas nós já fomos tão doutrinados, já sofremos lavagem cerebral, né? Desde que nascemos, que talvez a gente nem acredite nisso, né? Não, é normal ser mudo, aquele ali é normal ser surdo. Eu fico pensando assim, por que Satanás enviaria um espírito para causar mudez numa pessoa? Ou então surdez em outra pessoa? Eu acho que eu sei o porquê é, né? Porque a mudez é assim, Romanos capítulo 10 diz assim, olha: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Então a pessoa muda não pode confessar Jesus com a boca, por isso ela vai ter dificuldade de se salvar, né? E Satanás não quer que ninguém seja salvo. Aí por que Satanás manda um espírito para causar surdez numa pessoa? Porque no mesmo capítulo 10 de Romanos, verso 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se a pessoa não ouve a palavra de Deus, ela nunca terá fé para ser salva.
Então o que Satanás quer impedir que as pessoas sejam salvas, porque para ser salvo tem que confessar Jesus com a boca, né? E ouvir a palavra de Deus para poder crer, porque você não pode crer em algo que você não ouviu, a não ser que você leia, né? Naquele tempo eles não tinham a Bíblia, todo mundo, né? Então, irmãos, estamos aqui elucidando, né, a palavra de Deus sobre este tipo de espírito que Jesus se deparou aqui. E esses sintomas, olha só, é assim, né? Este, onde quer que eu apanha, despedaça-o. Eu acho que esse despedaça aqui quebranta, né? Fica quebrantado, toma posse dele, domina completamente a personalidade dele, e ele espuma, olha, espuma. Por que esse espírito produzia essa espuma na boca da pessoa? A pessoa cai espumando pela boca ali. Eu já vi assim pessoas procurando simular, parece que botando um sorrisal na boca e botando um pouco d'água, né? Parece que vem aquela espuma assim, uma maneira de simular essa espuma na boca. Aí diz aí, range os dentes. Eu fico me perguntando, por que a pessoa, ao ser dominada por esse espírito, ela rangia os dentes? A Bíblia fala muito assim que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Eu já vi situações em que a pessoa range os dentes porque o demônio cerrou a boca dela, e ela luta para abrir a boca para falar algo, e ela não consegue, ela só consegue ranger os dentes assim. Mas eu acho que e vai definhando, eu creio que a pessoa que a pessoa está numa luta, porque ela sabe que aquele espírito está dominando ela quer reagir, ela fica tão apavorada, ela entra em pânico completamente, ela tenta reagir, porque uma personalidade estranha está dominando ela, né? Você já teve um pesadelo desse tipo, em que você tenta se mexer e não consegue, tenta gritar e não consegue, porque tem um demônio ali? Eu já tive vários desse tipo de sonho. E você tenta sair, você luta, você está paralisado, porque tem uma entidade espiritual lhe dominando completamente, e você tenta gritar, e às vezes quando você consegue e você grita, você acorda com um eco do seu grito dentro do quarto. Já teve essa experiência? Pois é, eu também já tive. Então, irmãos, aqui nós temos que ter cuidado do seguinte, olhando. Ou nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela desmascara as mentiras de Satanás, e não vamos acreditar em tudo que o mundo nos ensina, mesmo nas universidades, mesmo o que é rotulado hoje, o que é rotulado como ciência, é como se Deus tivesse falado, mas muitas vezes não é verdade aquilo, porque existe um conflito ideológico, né? Satanás quer impor a sua maneira de pensar no mundo, e a maneira de pensar de Deus está aqui nesse livro, né? Então, era um tormento a vida desse homem, né? Vendo o filho dele sofrendo desse jeito. Range os dentes e vai definhando. E aí diz assim, aí quando trouxeram o menino, trouxeram o menino para Jesus. Quando ele viu a Jesus, logo o espírito agitou com violência. Aí eu vou dizer agora quem se agitou com violência foi o espírito, não foi o menino estribuchando com medo, né, porque estava sendo dominado por aquele espírito, pavor, em pânico. Agora quem se agitou com violência, com medo, foi o espírito. Por que o espírito se agitou com violência? Porque ele viu Jesus e ele estava com medo de Jesus. Os espíritos têm medo de Jesus. Aí diz assim, então, caindo por terra, o endemoniado caiu por terra. Já imaginou isso, irmãos? A pessoa, né, ela vive num constante medo de em qualquer lugar ela cair no chão, convulsionando, espumando pela boca,
Acho que espumando só pode ser pela boca, né? E aí a pessoa fica desmoralizada lá no chão. Eu lembro que quando eu entrei na PM para ser soldado, nós trabalhávamos no trânsito. E tinha um amigo meu que eu acho que aquele soldado era o mais eficiente na guarda de trânsito, né? Ele encarava todos os condutores de veículo para multar, ainda pedia assinatura na multa, né? Na notificação. Mas ele era epilético. Pelo que diziam que ele era epilético, né? Então vivia com medo de a qualquer momento ele cair estribuchando na situação mais inusitada, aquilo que a pessoa vive com medo. E aí ela pode... Aqui tem uma informação que diz aqui: verso 22, o pai do menino diz assim: e muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Olha só, um impulso autodestrutivo. A impressão que eu tenho, a dedução que eu faço aqui é o seguinte: por que esse espírito maligno, um demônio, aqui a Bíblia chama de espírito imundo e chama de demônio, e no outro evangelho o homem diz que ele era lunático, ele é lunático. Selene é lua em grego, ou seja, recebeu influência da lua. Mas como foi o pai do menino que falou, aí será que realmente existe alguma influência da lua em contato com os espíritos? É interessante que Gênesis mostra que Deus fez no quarto dia o sol, a lua e as estrelas, e sempre essas três criações vão aparecer por toda a Bíblia, associadas: o sol, a lua e as estrelas. E aí Apocalipse vai dizer que as estrelas são anjos. Aí eu pergunto: e a lua é o quê? E o sol também? Que na verdade o sol é adorado pelas civilizações antigas, quase todos adoravam o sol, né? Então, ele diz aqui: esse espírito, ele dava um impulso. Eu acho que não era um impulso autodestrutivo, não, porque era o espírito que queria destruir aquele corpo. Então ele lançava na água para matar afogado, ele lançava no fogo para o rapaz morrer queimado. O que me faz até pensar o seguinte: então ele não tinha o poder de matar o rapaz na hora que ele quisesse, porque ele tentava várias vezes matar, mas não conseguia, porque algum tipo de consciência ainda restava no rapaz para reagir. Ou então era socorrido, né? Quando o espírito jogava ele na água, alguém tirava ele, jogava no fogo, alguém tirava, mas o demônio queria destruir o corpo dele. E a gente fica perguntando: quantas pessoas não já foram mortas por aí pelo demônio, procurando destruir o corpo da pessoa? Então, irmão, nós estamos nos aproximando dos últimos dias, nós temos que abrir os olhos. O mundo não é como a gente pensa que é. O mundo não é essa aparência que ele está aí. Nós temos que duvidar de todo mundo e olhar aqui, ó. É claro que não é qualquer um que pode examinar a palavra de Deus, porque não é fácil interpretar a Bíblia. Tem que ter responsabilidade, né? Mas eu quero dizer o seguinte, olha: não deixe o demônio lhe matar, ou não deixe o demônio matar o seu parente, você fingindo que aquilo é apenas uma doença física, quando pode ter ali um espírito atuando por trás dela. Então procure também remédios espirituais. E aqui está mostrando que Jesus é esse, né? Que eu vou até falar esse negócio aqui, que o pai do menino, já estressado, diz assim: mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Já estava irritado o pai do menino. Aí Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aí eu vejo aqui, irmão, o quebrantamento do pai do menino. Aqui diz aqui: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Veja aqui, irmãos, a sinceridade chocante desse pai, desse rapaz, que ele reconheceu que ele não cria. Ele queria um pouquinho só, mas ele sabia que a fé dele não era suficiente. Então ele disse: eu reconheço que a minha fé é pequena, ajuda a minha incredulidade. Ele confessou. Essa sinceridade desse homem aqui, eu acho que foi que levou Jesus a curar. Por isso nós temos que nos aproximar de Deus, mas com sinceridade brutal, né?
Às vezes nós queremos assim, passar panos quentes, né? Jogar uma nuvem de fumaça. E se nós não cremos, nós temos que dizer que não cremos mesmo, né? E não fingir que nós somos gigantes da fé, ou que somos super espirituais sem ser. Deus sabe quem nós somos, então nós temos que ser muito sinceros diante de Deus. Deus sabe que nós somos falhos, pecadores numa série de coisas, e a gente não pode ficar fingindo ser o que não é, porque isso impede que Deus nos ajude, né? Uma das coisas que exige de nós é a sinceridade, para que Ele possa nos livrar, como aconteceu do pai desse rapaz aqui. E aí diz aí: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, é chamado aqui espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Foi a única pessoa em toda a Bíblia, irmãos, que Jesus falou isso, para o demônio: sai dele e não volte mais para ele. Porque quando o demônio sai de alguém, futuramente ele pode voltar. Nesse caso aqui, Jesus proibiu dele voltar para esse rapaz. Então, vamos orar sobre isso, né? Para que Deus nos dê discernimento, abra os nossos olhos, para que nós vejamos a realidade como ela é, e que os espíritos imundos não fiquem escondidos por trás de circunstâncias e situações, só nos detonando, né? Atormentando, eles são atormentadores, sem que nós usemos contra eles as armas espirituais. Então vamos ficar em pé e vamos, coloca aquela música, né, enquanto cantamos essa música.